Vi que os comentários estavam só PEC 14, o voto da PEC 14. Por que não entregou? Você é o relator da PEC 14. Eu acabei de receber 3 perguntas exatamente sobre a PEC 14. Eu percebi que essa pauta hoje você virou o gargalo dessa questão da PEC 14. Doutora, você recebeu as perguntas, sempre as perguntas mais difíceis eu deixo para ela, porque como ela é bonita, o que é difícil parece que sai mais doce. É mais fácil, né? É. Vamos lá. As perguntas que estão saindo aqui, por exemplo, em relação à PEC 14, elas envolvem o seguinte questionamento: se essa PEC ela não está sendo desenvolvida, não está sendo entregue por falta de recurso ou por falta de planejamento político, seria mais ou menos essa questão. Bom, vamos lá. Primeiro é importante a gente dizer que o que é a PEC 14, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo ainda não sabem. A PEC 14 é uma emenda constitucional que trata da aposentadoria especial dos nossos agentes de saúde. Nós temos no Brasil mais de 370 pais e mães de família que são agentes de saúde. No Tocantins são 7 mil, para você ter uma ideia da importância e da representatividade que esse segmento tem. O impacto econômico aí, né? E são pessoas extremamente preciosas, são profissionais dedicados a essa causa, que cuidam da saúde da família, que vão até as casas das pessoas para fazer todo um cuidado básico, sabe, com as crianças, com os idosos, com os adultos. Então são pessoas que merecem todo o nosso reconhecimento e respeito. E a gente precisa dizer isso aqui claramente. Inclusive, na pandemia do coronavírus, eles foram um exército, uns soldados da linha de frente que fizeram combate ao enfrentamento do coronavírus. Então eu estou aqui só dando um exemplo para as pessoas se lembrarem da importância que essa categoria tem e eles merecem ser valorizados. Perfeito. Então, eu tenho uma convicção favorável à PEC e tenho também a minha decisão tomada de poder apoiar essa emenda constitucional. Eu, senador Irajá, que sou o relator, certo? Certo. Só que nós precisamos trabalhar com equilíbrio e com diálogo o convencimento de todas as partes envolvidas. Nós temos que trabalhar o apoio do governo, que depende também do governo, porque isso tem um impacto no orçamento. Sim, é um impacto econômico grande. Embora seja justificável, né, pelos motivos que eu já expliquei. Né? É uma categoria que merece esse reconhecimento e esse investimento. Não é gasto, é um investimento. Então precisa ter o convencimento do governo. Precisa ter o convencimento dos prefeitos, porque os prefeitos temem que esse custo fique depois sobre a responsabilidade dos municípios. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de convencimento, mostrando aos prefeitos que eles não serão impactados com esse custo, que é da ordem de 30 bilhões nos próximos 10 anos, que é os cálculos que os dados oficiais nos apontaram. Então, existe todo um trabalho sendo feito nesse sentido. A gente tem que tratar isso com muita responsabilidade e como eu quero que aprove o quanto antes, nós precisamos trabalhar o convencimento de todos, né, que estão envolvidos nesse debate. Então, eu queria só tranquilizar os meus agentes de saúde que nós estamos trabalhando dioturnamente nessa direção. Nós defendemos a mesma coisa, que é a aprovação da PEC 14, mas a gente não vai conseguir aprovar em 3 semanas que eu assumi a relatoria, algo que demorou 5 meses para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Né? Nós aqui não estamos competindo, né, em eficiência, né, e longe de mim querer fazer em 3 semanas o que demoraram 5 meses para fazer na Câmara dos Deputados. Mas o meu empenho e a minha dedicação é que a gente consiga aprovar de forma célere, com responsabilidade, com diálogo, né, e com entendimento, que isso é importante. Às vezes eu defendo o assunto e concordo com ele, mas não adianta só o meu voto. Eu preciso reunir o voto da maioria. Exato. E eu preciso exercitar esse convencimento do coletivo. Como é que está a aceitação dos prefeitos em relação a isso? Porque explicou, muito bem explicado, e a gente percebe que vai existir um impacto econômico muito grande aí. A aceitação está boa? Como é que está a movimentação para que isso seja... A gente tem dialogado com os prefeitos, né, com a Confederação Nacional dos Municípios, que é a entidade que representa os prefeitos do Brasil, com as associações, como nós temos aqui no Tocantins, nós temos também a Associação dos Prefeitos, que é a ATM, e mostrado isso, tranquilizado, na verdade, os prefeitos, que não haverá impacto no orçamento dos municípios. Entende? Mas isso é uma conversa permanente, não é uma conversa que você faz de uma noite para o dia.
Então a gente tem que reunir com os técnicos, temos que reunir com o governo, com o Ministério da Economia, que também tem o impacto orçamentário. Nós temos que discutir também a constitucionalidade dessa lei, porque não adianta a gente aprovar de qualquer jeito, aí depois entram com a ADIM e ainda derrubam Exato. a emenda constitucional, ou seja, o trabalho todo vai para o ralo. Exato. Então a gente precisa ter muita responsabilidade e trabalhar realmente com muita perícia para que a gente consiga o resultado que é a aprovação da PEC. Eu sei que é complicado falar em previsão, mas tem alguma previsão? Olha, a previsão é a gente aprovar o mais rápido possível. Nós temos que aprovar ainda na CCJ, né? Nós estamos azeitando essa tramitação para aprovar na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Como é uma emenda constitucional, ela já é promulgada. O que significa isso? Que não depende do presidente ter que sancionar. Ela já aprovada no Senado e na Câmara, ela já é promulgada, já passa a valer. Quando cria uma expectativa sobre uma pauta desse peso, dessa envergadura, vira cobrança, né? Como o senhor já está sendo alvo de cobrança. É normal, mas isso eu trato com naturalidade. O senhor acha que essa pauta já está desgastando um pouco o senhor, ainda mais dentro dessa corrida eleitoral, desse apoio dentro da chapa do Laurence? Não, porque o que importa é o resultado. Se eu não entregar uma proposta aprovada, é muito pior do que eu querer acelerar o processo de votação e votar de forma assodada e desaprovar. Perfeito. Aí eu estou no sal, né? Como a gente costuma dizer. Concordo. As pessoas têm que tomar muito cuidado em relação também a essa rapidez num processo tão complexo assim. A pressa, muitas vezes, ela é inimiga da perfeição. Sim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nem sempre o que a gente, né, tem convencimento e acredita é o que as outras pessoas também querem. Então a gente precisa trabalhar isso. Eu estou lá há 15 anos e já me deparei com pautas muito mais complexas e controversas e que exigiu um cuidado também todo especial para que a gente pudesse conseguir aprovar.